Olá pessoal, eu sou o professor Leonel Barbosa e na aula de hoje nós vamos estudar o metabolismo das plantas C3, plantas C4, plantas CAN ou MAC e a fotorrespiração. Então esse é um assunto, de aprofundamento aí quando nós finalizamos o estudo da fotossíntese. Então a maioria dos materiais colocam geralmente aí em rodapé de página, de capítulos, de módulos, algumas diferenças entre plantas C3, plantas C4 e plantas CAN ou MAC. Então nós vamos nessa aula discutir esse assunto. Bom, gente, como vocês sabem, a fotossíntese ela ocorre na organela cloroplasto e ela é dividida em duas partes que nós chamamos de fase de claro e fase de escuro. A fase de claro acontece nos tilacoides, no grana. A fase de escuro ocorre no estroma, que é o meio aquoso ali dentro do cloroplasto. A fase de escuro, que é a que nos interessa nesse momento, corresponde ao ciclo de Calvin. Então, nessa imagem, vocês podem observar que embaixo nós temos aí o ciclo de Calvin e Benson, que corresponde à fase de escuro da fotossíntese. O que acontece nessa etapa, então, nessa fase de escuro? É a fixação do dióxido de carbono. Nessa etapa, o CO2, que foi absorvido principalmente através dos estômatos, ele vai ser utilizado do ponto de vista metabólico e vai ser, então, reagente para uma série de reações que vão acontecer dentro dessa etapa. Bom, note nas plantas C3 que está aqui à esquerda. Então, prestem bem atenção que o aceptor primário do dióxido de carbono é o rubisco. Então, o rubisco é uma enzima muito complexa. No caso, esse rubisco ele fixa o CO2. Então, ele pega esse CO2 e joga esse CO2 diretamente no ciclo de Calvin. Então, por essa razão, o aceptor primário de dióxido de carbono nas plantas C3 corresponde ao rubisco. Ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase, então, cuja sigla é rubisco. E ela tem a função de fixar, de pegar esse CO2 e aí transferi-lo para o ciclo de Calvin. Então, o aceptor primário corresponde, nas plantas C3, corresponde ao rubisco. Então, todo o CO2, ou a maior parte do CO2 que é absorvido, ele entra diretamente no ciclo de Calvin. Agora, se a gente considerar a planta C4, olha que interessante. Nas plantas C4, o aceptor primário de dióxido de carbono não é o rubisco. É uma outra enzima, fosfenol piruvato carboxilase, nós chamamos de PEP carboxilase, a sigla. O que ela faz então? Ela absorve parte desse CO2, converte esse CO2 numa substância de 4 carbonos, que é o oxaloacetato, que apresenta aí 4 carbonos. Por isso que nós chamamos de planta C4, porque parte desse, no caso do carbono, que é absorvido, que vai ser utilizado pelo vegetal, ele é convertido em oxaloacetato. E parte dele já entra no ciclo de Calvin. Então, existe essa diferença. Bom, nas plantas CAN ou MAC, plantas CAN vem do inglês, metabolismo do ácido crassuláceo, porque os pesquisadores descobriram essa via metabólica nas plantas crassuláceas, da família crassulácea, exemplo, erva, a espada de São Jorge, mas depois eles viram que nas cactáceas também é o meio utilizado. Então, nós chamamos aí de planta CAN ou plantas MAC,
que corresponde a esse tipo de metabolismo. Então, o aceptor primário de dióxido de carbono também é o PEP carboxilase, é o fosfenol piruvato carboxilase, e também vai formar uma substância de 4 carbonos, que é o oxalacetato. E, lógico, parte dele já vai entrar aí no ciclo de Calvin. Agora, qual é a diferença, então, entre as plantas C4 e as plantas CAN, do ponto de vista aí de utilização desse oxaloacetato? Bom, nós temos que prestar atenção numa coisa. Se você olhar desse lado aqui, nós vamos perceber o seguinte, que não tem aí o símbolo, né? Aqui está marcado noite e aqui está marcado dia. Então, as plantas C4, elas vão absorver o CO2 durante o dia. Vão utilizá-lo durante o dia. Então, o processo fotossintético acontece na presença da luz. Não esqueça que nós estamos estudando a fase escura. Mas, para que essa fase escura aconteça, eu tenho que ter ATP, eu tenho que ter NADPH2, né? Os NADs fosfatado hidrogenados que vão participar, e eles são formados na fase de claro, ou seja, na presença de luz. Então, nas plantas C4, tudo isso acontece durante o dia. No período da manhã e depois no período da tarde, tardezinha, nós temos aí os estômatos abertos, absorvendo CO2. Então, vamos pensar de manhã. Os estômatos estão abertos, vão absorvendo CO2, parte está sendo armazenada em oxalacetato, parte está sendo utilizada no ciclo de Calvin. Quando nós estamos no período mais quente do dia, a tendência natural são os estômatos diminuir a sua abertura, eles vão se fechando para que ocorra a economia de água. Dessa forma, reduz a absorção de gás carbônico. Então, é aí que o oxalacetato começa a fornecer carbono para o ciclo de Calvin. Olha que interessante. Então, aquela porção de CO2 que foi armazenado nessa substância de 4 carbono, ela agora vai ser utilizada. Porque os estômatos estão parcialmente e depois eles acabam, muitas vezes, se fechando por completo. Mas ela não para de fazer fotossíntese. Por quê? Porque ela tem esse aporte, esse depósito de dióxido de carbono. Isso é a planta C4. Planta CAN. Durante o dia, os estômatos não podem permanecer abertos, principalmente o tempo todo. Por quê? Porque é muito quente. Nós estamos pensando em cactáceas, plantas de regiões áridas, onde a temperatura é muito alta durante o dia. Então, a perda de água seria muito intensa. Então, eles fecham os estômatos durante o dia. Então, a abertura dos estômatos, ela acontece durante a noite. É justamente nesse período que há entrada de dióxido de carbono. Só que tem um detalhe. A fase de claro precisa de luz. Então, eu não tenho como realizar a fotossíntese durante a noite. Então, a fosfenol piruvato carboxilase fixa, pega esse dióxido de carbono, converte nessa substância de 4 carbonos e depois, durante o dia, nós vamos ter a liberação desse dióxido de carbono a partir do oxalacetato e a realização do ciclo de Calvin durante o dia. Então, olha que interessante. Você tem o período de tempo diferente. Então, a diferença entre as plantas C4 e plantas MAC corresponde justamente ao tempo em que esse dióxido de carbono é absorvido. Nas plantas C4, ele é absorvido durante o dia. Uma porção é guardada nessas substâncias de 4 carbono e uma porção é utilizada diretamente no ciclo de Calvin. Nas plantas CAN, o que acontece?
Durante a noite é absorvido o dióxido de carbono, porque os estômatos estão abertos, e aí durante o dia ocorre a liberação, né, desse carbono a partir dessa substância de 4 carbonos, participando então do ciclo de Calvin. Então está aí, né, as diferenças significativas entre esses grupos vegetais. Então, aceptor primários são diferentes. Na planta C3 é o rubisco, na planta C4 e ICAM é o fosfenol piruvato carboxilase. Esse é o aceptor primário. Nós temos aqui nas plantas C3 uma intensa taxa de fotorrespiração, depois nós vamos ver o que é isso, né? E a fotossíntese ela é realizada pelas células do mesófilo, ou seja, do parênquima palissádico e do parênquima lacunoso. Nas plantas C4, nós temos aqui, além das células do mesófilo, nós temos as células da bainha do feixe vascular, que são células que estão ao redor dos vasos condutores e que apresentam cloroplastos. E aí nós vamos ter também aí o ciclo de Calvin. A maior parte dele, inclusive, daquele carbono que foi armazenado no oxalacetato. Nas plantas C4, ocorre no mesófilo. Então, praticamente, você não tem aí a participação das células da bainha do feixe. Então, apenas no mesófilo. Bom, olhando um pouquinho mais aprofundado nessa imagem, nós temos aqui as plantas CAM. Então, separação temporal, como eu já disse, nós temos o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, então, está sendo absorvido durante a noite, está escuro, estômatos abertos, então significa a noite. Aí nós vamos ter a entrada do dióxido de carbono. Só que, como eu já disse, sem a fase de claro não tem jeito de completar a fotossíntese. Então, esse CO2 ele vai ser fixado pelo PEP carboxilase, né, o fosfenol piruvato carboxilase, olha ele aqui. Então, ele pega esse carbono, converte em oxalacetato, que é uma substância aí de 4 carbonos. Posteriormente, uma outra enzima vai convertê-lo em malato, ou ácido málico, né, e ele fica guardadinho no vacúolo. Então, essas células apresentam aí um vacúolo bem desenvolvido, justamente para armazenar aí esse ácido málico. Então, isso acontece durante a noite, quando os estômatos estão abertos. Durante o dia, o que nós vamos observar? Estômatos fechados. Então, agora nós não temos a entrada de gás carbônico, né, ou uma quantidade razoável de gás carbônico. Aí, o que acontece? Esse ácido málico é decomposto, né, por enzimas especiais e libera o dióxido de carbono para que ocorra o ciclo de Calvin. Então está aí, né, o funcionamento das plantas chamadas plantas CAM ou plantas MAC, ou seja, aquelas que apresentam uma separação temporal em relação à sua utilização do dióxido de carbono. Então, ela absorve o dióxido de carbono à noite, mas utiliza durante o dia. Tá certo? Então, tá aí as nossas cactáceas, as nossas crassuláceas, que são plantas que realizam esse processo. De uma maneira geral, nesse quadro, nós temos as diferenças entre plantas C3 e C4 e as plantas CAM, analisando a anatomia da folha. Então, as plantas C3, você tem o parênquima palissádico, parênquima lacunoso, com cloroplastos, com grana. Aquilo que a gente está acostumado a estudar, aquele cloroplasto com os tilacoides, formando aquelas pilhas que caracterizam o grano, cujo conjunto nós chamamos de grana. Nas plantas C4, é uma anatomia de Kranz que nós chamamos. Então, nessas plantas C4, nós vamos observar essas células do mesófilo com cloroplastos completos, né? E nós temos as células da bainha do feixe vascular, como eu já disse, são aquelas células que se encontram ao redor do
dos vasos condutores, elas apresentam cloroplasto, só que não contém grana. Então, o que acontece? Não é realizada a fase de claro nesses cloroplastos, apenas a fase de escuro. Então, uma complementação. Olha que interessante. Por isso que elas são mais eficientes. Então, elas têm aí um local a mais onde acontece aí a fase de escura, né, da fotossíntese. As plantas CAN, então, basicamente, tudo acontece no mesófilo, como eu já disse. Enzimas no caso carboxilativas, ou seja, que vão fixar o dióxido de carbono. Então, nas plantas C3 nós temos o rubisco, todas as células. Nas plantas C4, então nós temos aí a separação, o fosfenol piruvato carboxilase nas células do mesófilo, e temos o rubisco lá na bainha vascular. Lógico, depois que vai liberando o dióxido de carbono, então, através aí do rubisco, nós temos a sua fixação e o ciclo de Calvi. Nas plantas C4, então a separação ela é temporal, como nós já vimos, né? Aqui é espacial porque é em locais diferentes, e aqui é em tempo diferente, ou seja, durante a noite é produzida a substância de 4-carbono pela fixação do dióxido de carbono aí através da fosfenol piruvato carboxilase, e durante o dia nós temos a participação do rubisco utilizando esse CO2 que está sendo obtido a partir da substância de 4 carbonos e não, obviamente, a partir da atmosfera. Fotorrespiração. Então, a fotorrespiração ela é intensa nas plantas C3, é um mecanismo de reciclagem de carbono. Ela praticamente não é inexistente, aí, não acontece, né, nas plantas C4, não detectável, e nas plantas CAN é muito baixo esse mecanismo. Então, ela é intensa nas plantas C3. Temperatura para que essas plantas se desenvolvam no seu ponto máximo, pensando aí no metabolismo. Então, as plantas C3, elas são plantas que gostam, que se desenvolvem, que se adaptaram a temperaturas mais baixas. Então, o trigo é um grande exemplo, arroz. Eu estou escolhendo aí plantas de importância econômica, onde nós cultivamos o trigo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em algumas regiões mais baixas do estado de São Paulo. Então, onde as temperaturas são mais baixas, ela vai ter uma eficiência maior. As plantas C4, elas já gostam de temperaturas mais elevadas. São as plantas dos trópicos, né? Então, a cana-de-açúcar, o milho, são plantas C4. E as plantas CAN, são as plantas aí, as cactáceas, como eu disse, de regiões áridas, então temperaturas mais elevadas aí. Bom, produção de matéria orgânica. É óbvio que as plantas C4, elas têm uma eficiência muito maior, então o seu crescimento é mais rápido, o seu desenvolvimento é mais rápido, né? Por isso que elas têm aí uma produção de matéria seca muito maior quando comparamos com as plantas C3. Já plantas CAN é mais difícil de ser detectada porque elas são plantas que, de uma maneira geral, não têm aí importância econômica, né? Então falta estudo relacionado a isso. Redistribuição de substâncias produzidas na fotossíntese. Nas plantas C3 essa distribuição ela é lenta, já nas plantas C4 ela é rápida. Tá? Então, e nas plantas CAN depende aí da espécie. Bom, fotorrespiração então, o que é na verdade essa fotorrespiração? Como o próprio nome conta para nós, fotoluz, respiração, utilização de oxigênio, né? Então, nós vamos misturar, né? Eu tirei aí, não é fotossíntese, é fotorrespiração, e que é intenso nas plantas C4. Eu já adiantei que é uma maneira de nós recuperarmos aí carbono do ponto de vista metabólico. Então, como que ocorre isso nas plantas C3?
Nós vamos voltar um pouquinho no nosso ciclo de Calvin. E no ciclo de Calvin, a primeira substância que vai receber o dióxido de carbono é uma substância que tem 5 carbonos, chamada ribulose 1,5-bifosfato, que está representada, cuja sua fórmula está representada aqui. Então, esse rubisco é uma enzima, né, de dupla personalidade. Eu costumo usar esse termo. Por quê? Porque quando você tem gás carbônico, ela vai fixar o gás carbônico. Quando você não tem gás carbônico, apenas o oxigênio, aí ela fixa o oxigênio. Por isso que se a gente olhar a sigla rubisco, né, qual o significado? Então é ribulose, bifosfato, carboxilase, o C é de carboxilase e o O é de oxigenase. Então é uma enzima que ela pode, né, trabalhar com 2 substratos. Ou seja, ela pode trabalhar com o dióxido de carbono e ela pode trabalhar com o oxigênio. Então, o que vai determinar isso? É a concentração de gás carbônico. Ela tem muito mais afinidade com o dióxido de carbono. Então, quando você tem dióxido de carbono, no meio, ela fixa o dióxido de carbono. E aí nós vamos ter o ciclo de Calvin normal. Então, 5 carbonos, recebendo mais um, nós temos 6, já são separadas em 2 moléculas de 3 fosfoglicerato. E aí vai dar sequência normal no nosso ciclo de Calvin, produzindo posteriormente gliceraldeído 3-fosfato, que vai originar a nossa glicose. Então, esse é o mecanismo normal do funcionamento do rubisco, quando há dióxido de carbono disponível. Quando a taxa de dióxido de carbono cai, então o que acontece? Aí não tem mais esse carbono. Mas a rubisco, ela vai fixar então o oxigênio. Ela joga o oxigênio aqui, ó. Mas não muda o número de carbonos, continua sendo 5. E aí nós vamos ter o 3-fosfoglicerato e nós temos a formação de uma substância de 2 carbonos, que é o fosfoglicolato, ou nós podemos chamar simplesmente de glicolato. Essa substância, do ponto de vista metabólico, ela é inútil. Ela não serve. É aí que entra, então, a necessidade de reutilizar esse carbono presente no fosfoglicolato. E aí o que acontece? Bom, nós temos a participação de 3 organelas. Quais são elas? Tudo isso está acontecendo dentro do cloroplasto. Então, esse fosfoglicolato foi produzido no cloroplasto, porque nós estamos falando na segunda fase da fotossíntese, onde nós fixamos o oxigênio, ao invés de fixar o CO2, porque não havia CO2 suficiente. Então foi fixado o quê? O oxigênio. Formou aí 3 no caso, fosfoglicerato, e formou o fosfoglicolato. Esse glicolato, então, ele migra para o peroxissomo. No peroxissomo, existem enzimas que fazem a conversão desse glicolato em aminoácido glicina. Então, esse aminoácido glicina, né, ele é transferido para a mitocôndria. Então, nós estamos saímos lá do nosso cloroplasto, passamos pelo peroxissomo, onde houve a conversão do glicolato em aminoácido glicina. Agora, essa glicina ela vai para a mitocôndria, onde nós vamos ter uma reação aí de 2 glicinas, vai formar serina, que é um outro aminoácido, e vai liberar um dióxido de carbono. A liberação desse vai liberar também amônia, né? A liberação desse dióxido de carbono é isso que nos interessa, porque esse dióxido de carbono ele vai ser utilizado no ciclo de Calvin. Então, é uma maneira que as plantas C3, né, do ponto de vista metabólico, encontraram para regenerar carbono, quando há ausência dele. Então, nós estamos aí
fazendo o que? Uma regeneração, fazendo uma reciclagem desse carbono para melhorar a atividade fotossintética. Então é isso que caracteriza o que nós chamamos de fotorrespiração, ou seja, a enzima rubisco, ela fixa o oxigênio, por isso que é respiração, porque está fixando o oxigênio, porque está havendo uma deficiência de CO2, e aí dá sequência nessa série de reações para regenerar, para recuperar aí dióxido de carbono. Então, não esqueça que são 3 organelas envolvidas nesse processo de fotorrespiração: cloroplasto, peroxissomos e a mitocôndria. Então, respiração, fotorrespiração. Começamos lá no nosso cloroplasto e fechamos na mitocôndria. Olha que interessante, tá certo? Então, com isso a gente finaliza aí essa atividade metabólica muito interessante, né? Essa via metabólica presente aí nas plantas C3, que a gente chama de fotorrespiração. Valeu, gente, até a próxima.